De volta ao programa Conexão Potiguar, abraçando e agradecendo a você que nos acompanha de segunda a sexta-feira, aqui pela telinha da Band. E na hora que você tiver um tempinho, através do portal de notícias do Rio Grande do Norte, você confere a reprise no www.potiguarnoticias.com.br. Neste bloco nós temos o prazer de receber Pedro II. Pedro II é conselheiro efetivo do Corecon, que é o Conselho de Economia do Rio Grande do Norte. Pedro, muito obrigado por estar conosco. Tudo bem com o senhor? Obrigado, tudo bem. Um prazer recebê-lo. Recentemente o Conselho participou da feira, da Mostra das Profissões, que aconteceu na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Queria que o senhor fizesse um resumo para os nossos telespectadores acerca do significado deste evento. Muito bem. A participação do Conselho, não só do Conselho de Economia, como diversos outros conselhos nessa feira, foi muito importante no sentido de passar para os estudantes uma base do que é uma profissão e ajudá-los a tomar uma decisão na vida. Porque nessa fase em que eles estão, ou seja, concluindo o ensino médio, então paira muitas dúvidas na cabeça de qual profissão seguir, e aí a mostra de profissões na universidade teve esse objetivo. E nós, como entidade, um Conselho de Economia, estivemos presentes em 3 dias do evento, mostrando para os estudantes qual é a finalidade de um economista, qual o seu papel na sociedade. Eu acho que isso poderia ser feito por todas as profissões. Eu mesmo, na minha época, fiquei uma dúvida danada entre jornalismo e direito, mas minha paixão pelas letras me fez, e também pela sociologia. Mas a gente faz o segundo grau, quando se está fazendo o segundo grau, a gente não sabe, não sei se aconteceu com o senhor, Sim. Mas a gente fica numa dúvida imensa, porque a gente não sabe muito o que significa o que a gente não conhece. Por isso mesmo a gente ainda vai fazer esse caminho, É isso mesmo. E aí essa feira trouxe essa oportunidade dos estudantes concluintes do ensino médio tomar as suas decisões, tirar as suas últimas dúvidas, que de fato paira muitas dúvidas na cabeça dos estudantes nessa fase. E aí é muito importante, cada conselho, cada departamento dos cursos da universidade mostrar o que é aquela referida profissão, de forma que os estudantes possam ter uma decisão acertada, porque uma vez uma decisão acertada vai ser para a vida toda, Por isso que é muito importante ser bem tomada. E aí a mostra de profissões teve essa finalidade, e aí o nosso departamento pôde ajudar ali por meio de palestra, de vídeos, Foi uma parceria do Corecon com o Departamento de Economia, da Universidade. UFRN. Justamente. Então tiveram lá presentes não só os conselheiros do nosso conselho, como também o Departamento de Economia, através de professores, de coordenadores do curso de Economia. Professor, os alunos que estão cursando o segundo grau, no último ano do segundo grau, antes de prestar vestibular, eles não deveriam ter acesso a esse tipo de debate para ajudá-los a escolher como, não digo um teste vocacional, mas para ver quais são as aptidões, porque às vezes a gente vê pessoas, às vezes não, é muito comum ver pessoas cursar 2 períodos e desistir, metade do curso e desistir, agora não esse curso não é muito minha cara, terminar o curso às vezes por uma obrigação, um compromisso que tem com a família, mas que não é o que ele gostaria de fazer, e tanto é verdade que depois ele não exerce a profissão, vai exercer uma profissão diferente da que ele se preparou 4 anos, 5 anos. As escolas de segundo grau não deveriam procurar, seja o Corecon no caso da economia, a OAB no caso do direito, enfim, e fazer esse debate junto com esses estudantes? Então, algumas escolas elas têm esses testes vocacionais. No entanto, a gente sabe que não consegue extrair do candidato ainda a certeza daquilo que ele quer. Então, essa iniciativa da universidade, juntamente com os conselhos, trouxe grande contribuição a essa classe alunada e alunos, no sentido de que eles possam tomar suas decisões acertadas. Uma vez que ali está diante deles profissionais do mercado, pessoas já com experiência de mercado, mostrando o que é a profissão, para que eles possam, de fato, já se verem naquela profissão. E aí nós acreditamos que uma decisão dessa é uma decisão mais acertada. E no caso, essa feira, essa mostra de profissões, ela vai ter todos os anos, vai ser semestral, existe um calendário, um cronograma? Acredito que anualmente, uma vez sempre antes do Enem, que aí advindo o Enem, aproximando-se o Enem, essa fase em que os alunos eles vão decidindo os seus caminhos,
E aí a universidade, acredito que vai ter esse calendário anual dessas mostras de profissões, né, juntamente com os conselhos de profissões. Bacana, muito interessante essa iniciativa, essa iniciativa do Corecon. Um outro ponto que eu queria que o senhor compartilhasse com os nossos telespectadores é que estão mudando as regras, o governo federal está fazendo ajustes e está mudando as regras em relação à compra de imóveis, Sim. financiamento de imóveis. Me parece que mais impactados são os imóveis usados. Sim. Os imóveis novos, parece que continuam as mesmas regras, apenas foram apresentadas algumas restrições. Queria que o senhor debulhasse para o nosso telespectador acerca dessas mudanças. Certo. Realmente, nesses últimos meses, houveram muitas mudanças, né, no segmento de financiamento, não só no financiamento de imóveis, como também no financiamento de veículos, né, e outros tipos de financiamento também. O fato é que esse problema, Pinto, não é simplesmente um problema pontual, né? Isso é um problema já estrutural da nossa economia e que isso foi semeado, né, podemos dizer, alguns anos atrás. E o fato é que neste ano agora, nesse primeiro semestre, nós estamos colhendo esses frutos, né, que foram semeados antes. Então, o fato é que nós estamos em uma economia recessiva, né, ou seja, o crédito ele está muito recessivo e os bancos, né, que são os principais financiadores, eles também estão com restrição de financiamento, ou seja, o dinheiro está muito pouco para investir, principalmente no crédito habitacional. Então, um dos tipos de crédito que está muito restrito é o crédito advindo da poupança, que nós chamamos de SBPE. Então, esse tipo de crédito que tem como objetivo, né, financiar construção, como aquisição de imóveis novos e usados com recursos da poupança, esse tipo de crédito, ele realmente está muito restritivo. Quando o senhor diz com o uso da poupança, diz respeito ao saque do FGTS ou não? Não. É outra coisa? São duas modalidades, vou explicar. Existem financiamentos com recursos do FGTS, que são aqueles que também financiam Minha Casa Minha Vida, tá certo? Então, esse tipo de financiamento ainda o governo não mexeu nas suas regras. Eles ainda permanecem, né, ainda há recursos, né, até então, do FGTS para investir em moradias, né, populares, que são imóveis aqui na nossa região metropolitana de até R$145 mil, certo? Então, para esse tipo de financiamento, ainda não temos restrições de recursos, né? Até então, não sabemos amanhã, certo? Já recursos oriundos, né, da poupança, esses recursos realmente eles estão escassos. Ou seja, o país ele perdeu nesses últimos meses muitos recursos na poupança. Muita gente sacou os seus recursos da poupança e aí os bancos ficaram sem esses recursos para investir no financiamento imobiliário. E por que as pessoas tiveram essa atitude? Tomaram essas decisões, muito bem. A economia, ela gira, na verdade, como um todo, né? Ela não pega uma coisa pontual para explicar uma situação. O que leva você a sacar o seu recurso da poupança? Primeiro, pode ser a rentabilidade, que não está atrativa, né? Segundo, pode ser uma incerteza, né, do mercado atual, da conjuntura atual que o nosso país vive. Se você sabe que o país está passando por crise, por dificuldades, e que esse recurso que você tem aplicado na poupança, alguém pode ir lá e confiscar ele. Aliás, já aconteceu no Brasil? Já aconteceu no Brasil. Então, o que acontece? O investidor, ele teme isso. Então, ele saca aquele recurso e coloca no lugar que ele acha mais seguro. Muitas vezes guarda até em sua casa. No colchão. Debaixo do colchão, como se diz o popular. Vou pedir licença aos senhores, nossos telespectadores. Faremos um rápido intervalo comercial e voltaremos em um minuto com o conselheiro efetivo do Corecon, que é o Conselho de Economia do Rio Grande do Norte, o Dr. Pedro II. O intervalo é pequeno, a gente já volta. De volta ao programa Conexão Potiguar, hoje conversando com o Dr. Pedro II, que é conselheiro efetivo do Corecon, que é o Conselho Regional de Economia do Estado do Rio Grande do Norte. Antes de continuarmos no nosso bate-papo, a nossa conversa com o Dr. Pedro II, nós vamos ao Momento Veredas com Clésio Brazaguela. Bom dia, Pinto Júnior, bom dia ao telespectador que nos assiste. Uma casa integrada à natureza funciona da seguinte forma: nós temos elementos arquitetônicos que tornam uma casa ou moderna, contemporânea ou tradicional. Mas, independente da forma de construir ou do modelo construtivo,
nós temos a condição de integrar essa construção à natureza que rodeia ela. Esta é uma casa com todo o exemplo do que é a integração, a verdadeira integração de uma casa com a natureza existente, onde a casa avança e contorna a natureza, mas a natureza também adentra a sua casa. Você tem a vista da natureza do interior da casa e você tem a natureza entrando com fartura de áreas pergoladas, com reentrâncias na construção, facilitando não só a ventilação dos ambientes internos, mas principalmente trazendo luminosidade dentro da casa, trazendo uma paisagem agradável. Você tem uma qualidade de vida que se origina justamente nessa integração dos elementos naturais, das fontes naturais de bem-estar, que são a ventilação, a luminosidade, a natureza, com o conforto do interior da sua casa. Então, esta é a maneira de fazer com que a perfeita arquitetura, a boa engenharia, conviva com os elementos da natureza, sem danificá-los, prejudicá-los ou até diminuí-los. É com você, Pinto Júnior. Muito obrigado, Clésio Brezeguelo. Continuamos nossa conversa aqui com o economista Pedro II, que é conselheiro do CORECON, que é o Conselho Regional de Contabilidade. De Economia, me perdoe. Meu caro, uma das questões que a gente estava conversando no bloco anterior diz respeito às regras de financiamento imobiliário, principalmente. Eu queria que o senhor explicasse melhor quais são as regras, o que mudou em relação ao imóvel novo e ao imóvel usado. Ok. Então, com respeito a essas mudanças, né, das regras, principalmente ocorreram entre os imóveis usados, que antes se podia financiar até 90% desse imóvel. Hoje, com as novas regras, com recursos da poupança, esses imóveis só podem ser financiados no máximo 50%. Imóveis novos, 80%. Então, foi a principal mudança que tem dificultado muito o acesso das pessoas a esse tipo de financiamento, né? É que obriga a pessoa a ter a contrapartida, no caso de imóveis usados de 50% e em novos 20%. Correto. Só salientando que, no caso do recursos do FGTS, ainda continua as mesmas regras, 90%. 90%, não é 100%, nenhum é 100%. Não, 90%. Anotei aqui uma questão que diz respeito à educação financeira, mas é uma cultura que nós não temos e que diz respeito à poupança. Sim. Como nós devemos, o senhor tem alguma dica, alguma sugestão, enfim, alguma técnica de como nós devemos proceder no que diz respeito a economizarmos um pouco do que ganhamos? Sim, Pinto. É muito importante a gente sempre guardar um pouco, porque não sabemos o amanhã, né? Então, em economias mais desenvolvidas do que a nossa no Brasil, se há essa cultura de poupar desde cedo, desde o berço, né? Os pais já ensinam os seus filhos a poupar para o amanhã, né? E um país, ele se faz com poupança, né? Se você poupa, você está ajudando a construir a riqueza do seu país. Então, é com a poupança de todos os seus cidadãos que o país ele investe em educação, ele investe em segurança, ele investe no seu parque industrial, enfim. É através de você poupar que você está contribuindo com a riqueza do seu país. Então, a dica é você, pelo menos, né, poupar 10% do que você ganha. Como é que você faz isso? Você pode fazer uma poupança forçada, digamos, entrar num consórcio, ou você depositar aqueles 10%? Qual seria o ideal? O ideal seria você realmente depositar numa caderneta de poupança. Por quê? As pessoas acham que quando você deposita um recurso seu numa caderneta de poupança, aquele dinheiro fica guardado, mas isso não é verdade. O banco, ele pega aquele seu valor e ele empresta, compreendeu? Então, aquele dinheiro, ele circula na economia. E você sabe que riqueza gera riqueza. Então, é com aquela sua pequena poupança que você colocou lá que o banco ele vai emprestar uma indústria, por exemplo. Aquela indústria vai produzir, vai gerar emprego, vai gerar renda e assim a economia vai crescendo naquele país. Portanto, a cultura da poupança ela é muito importante nesse sentido para gerar mais riqueza no país. E é importante também para o indivíduo, né? Sim. Que ele, não gastando tudo, não é que necessariamente ele vá enriquecer, mas ele não estará empobrecendo. Sim, exatamente. Ele está fazendo uma poupança, uma reserva, para que possa ser usado no momento futuro que ele precisar.
Queria agradecer ao conselheiro efetivo do Corecon, do Conselho Regional de Economia, economista Pedro II, pela sua entrevista esclarecedora e lhe passar o Jornal Potiguar Notícias, muito obrigado, que está nas melhores bancas do Rio Grande do Norte. Muito obrigado. Eu que agradeço, né, aos seus telespectadores e ouvintes, né, e que, de fato, esses pequenos esclarecimentos possam nos ajudar a ter uma vida financeira mais saudável, né, e poder contribuir, né, com o crescimento do nosso país. Que assim seja. E esperamos conversar mais aqui com os membros, com o senhor e com os demais membros do Conselho Regional, para que o programa possa também dar essa contribuição. Muito obrigado. Muito obrigado. A você que nos acompanha, muitíssimo obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. Tenha um ótimo e produtivo dia. Até mais. Quinta-feira, 28 de maio de 2015, outono brasileiro. Bem-vindo ao seu Café com Jornal. Bom dia, vamos até as 9h30 da manhã com